Depois de derrotar o rei Jie, o último governante da mitológica dinastia Xia na Batalha de Mintiao, o clã de Shang liderado por Shen Tang estabeleceu a dinastia Shang, a primeira dinastia da história tradicional chinesa, firmemente apoiada por evidências arqueológicas. Os Shang fizeram muitas contribuições para a civilização chinesa, como o avanço da tecnologia do bronze, a invenção da escrita, o desenvolvimento de uma sociedade pautada na hierarquia e o uso de carruagens e armas de bronze na guerra. A dinastia Shang existiu até 1046 a.C., quando as forças do último imperador Di Xin foi derrotada pelo exército de Zhou liderado pelo rei Wu na Batalha de Muye, que estabeleceu no seu lugar a dinastia Zhou. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história da China sob a dinastia Zhou, a dinastia chinesa de maior duração e que deu início à construção da Grande Muralha da China, e como ela foi substituída pela dinastia Qin, a primeira dinastia imperial chinesa. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Depois de derrotar as forças da dinastia Shang na Batalha de Muye em 1046 a.C., o estado de Zhou liderado pelo rei Wu impôs o seu domínio sobre o território controlado pela dinastia Shang e estabeleceu no seu lugar a dinastia Zhou, tendo o próprio rei Wu como o primeiro governante e dando início ao período que ficou conhecido como Zhou Ocidental. Esse período da história chinesa produziu o que muitos consideram o apogeu da fabricação chinesa de peças de bronze. O rei Wu manteve a antiga capital Yin para fins cerimoniais e construiu uma nova capital para o seu palácio no assentamento de Hao, também chamado de Haojin. Em 1042 a.C., o rei Wu morreu prematuramente e o trono foi deixado para o seu jovem e inexperiente herdeiro Sheng. Então o rei Sheng foi auxiliado pelo seu tio Dan, o duque de Zhou, que assumiu o posto de regente e ajudou ele a consolidar o reino estabelecido pelo seu irmão. Os governantes Zhou introduziram o conceito do mandato do céu, o que viria a ser uma das doutrinas políticas mais duradouras da Ásia Oriental. Os Zhou afirmavam que a sua superioridade moral justificava a apropriação da riqueza e dos territórios da dinastia Shang, e que o céu tinha imposto a eles um mandato moral para substituir os Shang e devolver a boa governança ao povo. Essa ideologia política chinesa foi usada na China antiga e imperial para legitimar o governo do rei ou imperador da China. Depois de reprimir uma rebelião contra a sua regência, o duque de Zhou expandiu ainda mais os domínios do reino para o leste. Para manter a autoridade de Zhou sobre o território bastante expandido e evitar outras revoltas, Dan estabeleceu um sistema de governo feudal chamado de Fengjiang, cuja estrutura social formava um sistema descentralizado de governança semelhante a uma confederação. Com o tempo, esse sistema descentralizado se tornou cada vez mais tenso, à medida que as relações familiares entre os reis Zhou e as dinastias regionais diminuíram ao longo das gerações. Os territórios periféricos da dinastia Zhou desenvolveram poder local e um prestígio equivalente ao do Zhou. A partir do século 8 a.C., já no final do período Zhou Ocidental, a dinastia Zhou começou a se expandir para o norte e noroeste, e os conflitos contra as tribos nômades Gifang, Shirong, Guanrong, Shangrong e Shanyun que ocupavam esses territórios se tornaram mais intensos. Nessa época, várias fortificações começaram a ser construídas por vários estados dentro e fora da esfera cultural de Zhou, sendo as primeiras estruturas do que mais tarde se tornaria a Grande Muralha da China. Uma das primeiras menções a uma muralha construída para conter os invasores do norte é encontrada em um poema datado do século 7 a.C., encontrado no livro conhecido como Clássico da Poesia, também chamado de Livro das Canções. O poema fala de um rei identificado mais tarde como Rei Xuan, o 11º rei da dinastia Zhou, que reinou entre 827 e 782 a.C. e ordenou que um general chamado Nanzong construísse um muro nas regiões do norte para defender seu território da tribo Shanyun. Em 779 a.C., o rei Yu enviou a rainha Jiang para o exílio para ficar com a sua concubina Baozi. Então o Marquês de Shen,
pai da rainha Jiang, se aliou aos bárbaros Quanrong que saquearam a capital Haojing e mataram o rei Yu, o último rei do período Zhou ocidental. Um conclave de nobres se reuniu em Shen e declarou o neto do marquês, o rei Ping, como novo governante. A capital da dinastia foi transferida para a cidade de Wansheng, marcando o fim do período Zhou ocidental e dando início ao período Zhou oriental. Uma antiga crônica chinesa dos primeiros anos desse período, chamada de Anais da Primavera e do Outono, tradicionalmente atribuída ao pensador Confúcio, deu à primeira parte desse período o título de Período da Primavera e Outono. Esse período foi caracterizado por um colapso acelerado da autoridade real, embora a importância ritual do rei tenha permitido mais 5 séculos adicionais de governo. Durante o período da Primavera e Outono, mais de 100 estados menores foram transformados em 5 estados principais, que incluíam o estado de Shu, o estado de Qin, o estado de Yan, o estado de Qi e o estado de Jin. O governante de cada estado queria ser independente no poder, e isso causou centenas de guerras a partir de 535 a.C. A partir do século V a.C., a dinastia Zhou começou a cair. À medida que a sua influência diminuía, eles tiveram que contar com exércitos de outros estados aliados em vez da sua própria força militar. Por volta de 475 a.C., teve início o período dos estados combatentes, quando o estado de Jin foi dividido e deu origem aos estados de Han, Zhao, Wei e Zi. A família de Zi foi destituída já em 453 a.C. após a Batalha de Jinyang, e seu território foi dividido entre os outros 3 estados Jin. Dessa forma, foram criados os 7 principais estados em guerra no período. A divisão de Jin criou um vácuo político que permitiu durante os primeiros 50 anos a expansão de Shu e um outro estado chamado Yue para o norte e do estado de Qi para o sul. Qin aumentou seu controle sobre as tribos locais e iniciou sua expansão para o sudoeste. Em 403 a.C., a corte do rei Weilie de Zhou reconheceu os 3 estados Jin como vassalos imediatos e elevou eles ao mesmo nível dos outros estados em guerra. Então, até 383 a.C., os 3 estados Jin, unidos sob a liderança de Wei, se expandiram em todas as direções. Depois disso, em 344 a.C., o governante Wei de Qi e o governante Rui de Wei se reconheceram mutualmente como reis e declararam as suas independências da corte de Zhou. Em 341 a.C., o estado de Qin atacou e derrotou o já enfraquecido estado de Wei, que cedeu grande parte do seu território em troca de trégua. Com o estado de Wei devastado, o estado de Qin e o estado de Qi se tornaram os estados dominantes da China. Em 334 a.C., o estado de Yue iniciou um ataque ao estado de Shu, mas foi derrotado e conquistado pelo inimigo. Nesse momento, o estado de Qin havia se tornado muito mais poderoso do que os demais estados. Como resultado, a política dos outros estados foi orientada para lidar com a ameaça dos Qin. Então o diplomata Su Qin visitou a corte dos outros 6 estados combatentes para tentar persuadir eles a formar uma aliança contra os Qin, mas não teve sucesso. Já o rei Xian de Zhou tentou usar a pouca prerrogativa real que ainda possuía para nomear os duques de Qin como hegemônicos, com o objetivo de torná-los os maiores aliados da corte. Só que em 325 a.C., a confiança do duque Rui cresceu tanto que ele se proclamou rei e declarou a sua independência efetiva da dinastia Zhou. Em 323 a.C., ele foi seguido pelo rei Xuan Rui de Han, pelo rei Yi de Yan e pelo rei Kuo do estado de Zhongshan. O governante Wu Lin de Zhao também se proclamou rei, mas voltou atrás em 318 a.C. depois de sofrer uma grande derrota para os Qin. Nesse ano, até o governante de Song, um estado bem menor, se proclamou rei, e em 299 a.C., o governante Rui Wen de Zhao se tornou o último governante dos 7 principais estados a se proclamar rei. Em 286 a.C., o reino de Qi anexou o reino de Song, e o sucesso de Qi assustou os outros estados.
Então os reinos de Qin, Zhao, Yan e Wei formaram uma aliança e atacaram o reino de Qi. O exército de Qi foi totalmente destruído e o seu território foi reduzido às cidades de Zhu e Jimo. Com a ascensão do rei Xiang ao trono em 283 a.C., o reino de Qi conseguiu recuperar uma grande parte do seu território, mas nunca mais restaurou a sua influência. Em 262 a.C., teve início a Batalha de Champing entre as forças de Qin contra o exército de Zhou, considerada uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade. Essa batalha terminou em 260 a.C. com a derrota devastadora da dinastia Zhou, que teve uma perda irrecuperável do seu contingente, e chegou ao fim em 256 a.C. depois de 789 anos de existência. O último período da dinastia Zhou é famoso pelo início de 3 grandes filosofias chinesas: o confucionismo, o taoísmo e o legalismo. A dinastia Zhou também abrange o período em que a escrita evoluiu da escrita dos oráculos de ossos e do bronze para a escrita do selo. Em 230 a.C., o reino de Qin conquistou o reino de Han. Em 225 a.C., conquistou o reino de Wei. 2 anos depois conquistou o reino de Shu, e no ano seguinte conquistou o reino de Zhao e o reino de Yan. E em 221 a.C., assim que o reino de Qi percebeu a intenção dos Qin de conquistá-lo, ele rapidamente rendeu todas as suas cidades e dessa forma completou a unificação da China sob a dinastia Qin. Depois de conquistar todos os seus estados rivais, o rei Yingzheng se declarou imperador Qin Shi Huangdi e estabeleceu a primeira dinastia imperial chinesa. No próximo vídeo sobre a história da China, vamos conhecer a história da dinastia Qin, que ao contrário da dinastia Zhou foi a mais curta das importantes dinastias chinesas, e também a história da dinastia Han e do período dos 3 reinos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.